Valendo! Aula 6 do nosso curso preparatório de redação para Enem, IF, concurso, vestibular, para a vida. Dando continuidade, né, vamos iniciar a aula de hoje com o que é tese? Muito se fala em tese. É preciso elaborar uma tese. É preciso que o autor do texto traga clara a sua tese, logo ali na introdução, para que o avaliador perceba o que é que ele vai defender. Mas, afinal, o que é uma tese? Pois bem, a tese, ela se caracteriza por ser a tomada de posição do autor. E esse tomada de posição, a gente pode pensar assim, ó, a tese é o ponto de vista do autor. É a opinião do autor acerca daquele tema. A tese é isso. É o que o autor pensa sobre o tema. E o detalhe, a tese já vem de cara no primeiro parágrafo. Ou seja, a tese já deve aparecer na sua introdução. O avaliador tem que olhar para a sua introdução e perceber que a sua tese já está ali. O seu ponto de vista já está ali, claro. Tá certo? Beleza. Mas quais são as características da tese? Como é que eu sei o que é uma tese? Como é? A tese tem que ter algumas coisas que a identifique? Tem. Detalhe. Uma das características da tese é o modalizador. Toda tese bem feita, ela tem um modalizador. Mas o que é um modalizador, afinal? O modalizador pode ser uma palavra, mas também pode ser uma expressão que dê a entender que existe ali um juízo de valor, que existe ali a opinião do autor do texto. Isso é o modalizador. E pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um advérbio, desde que denote opinião. Olha só, vamos aos exemplos. Exemplo 1 e exemplo 2. O Brasil precisa evoluir mais na área da educação. Nessa frase, nessa oração, há tese. Existe tese aí. Por quê? Porque existem dois modalizadores. Duas palavras que indicam opinião. Olha só, o Brasil precisa, verbo, modalizador, evoluir mais, modalizador, advérbio. Quando eu digo que precisa evoluir mais, está clara a minha opinião sobre esse tema. Entenderam? Esses dois modalizadores, o verbo precisa e o advérbio mais, indicam que há uma opinião do autor do texto ou da frase. Tá certo? Se há opinião, a tese. No exemplo 2 está assim, ó. Amanhã não haverá aula. Então, aí eu não tenho tese. Por quê? Porque eu não tenho indicativo de opinião. Porque eu não tenho modalizador. Pessoal, amanhã não haverá aula. Show. Eu tenho uma informação. Não é minha opinião sobre isso. É uma informação somente. Então, se eu não tenho modalizador, se eu não tenho indicativo de opinião, não é tese. Então, tem que ter cuidado quando for elaborar a tese, né? Saber se existe ali um modalizador, uma expressão, uma palavra que indique opinião, a sua opinião. Se eu disser assim, choveu o dia inteiro, existe uma tese aí, nessa minha fala? Choveu o dia inteiro. O que vocês acham? Existe uma tese aí? Existe algo que indique opinião? Não, Pessoal, eu acho que não. não. Perfeitamente, Acho que não não. existe. É só uma informação.
Eu estou dando informação de que hoje aqui choveu o dia inteiro. Mas não há uma tese. É necessário pensar na vida. E agora? Existe uma tese aí? Eu acho que sim. Agora existe. Esse necessário dá uma ideia de opinião. É a minha opinião. É necessário pensar na vida. É preciso pensar na vida. Eu acho que deve se refletir sobre a vida. Entenderam? Se tem esse modalizador, essa palavra, essa expressão que indica uma opinião, a tese está ok. Se não tem, a tese não está boa e tem que ser refeita. Tranquilo? Show de bola? Sigamos. 4 mandamentos para que a tese esteja ali ok, para que tenhamos uma boa tese. Desculpa, pessoal. Deixa eu passar uma aguinha aqui porque a goela está seca. Vamos lá. Primeiro, desculpa. A tese, como nós vimos aqui, ela contém um modalizador, que é essa palavra, essa expressão que indica opinião. Se não tiver modalizador, não é tese. Precisa ser refeito. Certo? Segundo, olha a segunda dica. A tese é uma frase verbal. O que é uma frase verbal, pessoal? É igual a toda, todo enunciado que gira em torno de um verbo, a gente chama de quê? Oração. Toda frase que gira em torno de um verbo é oração. Então, a tese é uma oração. A tese é uma frase verbal. Precisa ter verbo. Mas olha o detalhe. A tese precisa ter verbo. Mas nem todo enunciado com verbo é tese. Por exemplo, no enunciado 2, eu tenho o verbo aqui, haverá. Mas isso não é suficiente para que seja tese. Tá certo? Para que seja tese, tem que ter o verbo, mas também tem que ter a presença do modalizador. Tá ok? A Goiânia vai dar trabalho hoje. Tranquilo? Primeiro tem o modalizador, depois tem mais água. A presença de um verbo, frase verbal. Ou seja, toda tese é uma oração. Certo? Terceiro ponto. Terceiro mandamento. Terceiro quesito para que se tenha uma boa tese. A tese deve estar dentro de, foca aqui, um único período. A tese deve estar dentro de um único período, que eu já falei nas outras aulas, acredito, mas eu vou repetir. É diferente de parágrafo. Período é diferente de parágrafo. Nós falamos isso numa aula passada aí. Um período é o quê? É um enunciado que geralmente começa ali com a letra maiúscula e vai até um ponto final, um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Tá certo? Existem vários períodos dentro de um mesmo parágrafo. Então, os períodos, eles estão dentro dos parágrafos. O que é um período, de acordo com a teoria gramatical? É um enunciado formado por uma ou mais orações. É a regra. Conceito de período. Enunciado formado por uma ou mais orações. Se eu tenho uma oração, aí é gramática. Período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, período composto. Vocês lembram disso, né? Período composto por coordenação, quando eu tenho orações coordenadas, e período composto por subordinação, quando eu tenho orações subordinadas, ou seja, orações que dependem sintaticamente umas das outras. As coordenadas são independentes. Enfim, voltemos para cá. Então, dentro de um parágrafo, existem 2, 3, 4 períodos. Tá certo? Dependendo do parágrafo. Se for um parágrafo, por exemplo, de um romance, né, que segue outra estrutura,
você pode ter vários períodos no parágrafo. Já no nosso caso aqui, na escrita do texto dissertativo, é preciso ter cautela para não exagerar na quantidade de períodos dentro do parágrafo. Tranquilo? Então, voltando. A tese tem um modalizador. A tese é uma oração, é uma frase verbal, é uma frase que contém verbo. A tese deve estar num único período. Único período. Ela não pode se estender para o período seguinte. Um período só, acabou a tese. E, quarto ponto, quarto mandamento, a tese tem que ser objetiva. Ela não pode ser muito grande, até porque ela vai estar dentro de um único período. Ela não pode ser muito extensa, porque um período longo demais prejudica a interpretação, a compreensão do leitor. E é uma das dicas. Os períodos não podem ser muito longos, tá certo? Então, recapitulando aqui. Tese. A tese é a opinião, é a tomada de posição, é o ponto de vista do autor em relação ao tema. É o tema que será discutido na redação. A tese deve aparecer na introdução, já de cara. A tese tem como característica a presença de um modalizador, que nada mais é do que uma palavra ou expressão que indica a opinião do autor do texto. E esse modalizador pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um advérbio, ou seja, palavra que indique opinião. Para que uma tese seja de fato boa, ela tem que ter 4 características, ou 4 mandamentos. Um modalizador, um verbo, estar dentro de um período e ser breve. Tranquilão? Com essas informações, eu fico por dentro do que é uma tese, de quais as características da tese, de onde a tese deve ser empregada e os mandamentos para escrever uma boa tese. Tá certo? Isso aí me é suficiente para eu entender o que é uma tese. Antes de passar para o tópico seguinte, eu tenho uma pergunta. Dúvida? Todo mundo entendeu? Precisa repetir ou segue o baile? Alguém chegou. Sigamos, pois. Já sabendo o que é uma tese, nós vamos iniciar agora o estudo dos modelos de introdução. Professor, como assim modelo de introdução? Existe mais de uma forma de fazer introdução? Existe. Eu vou trazer aqui alguns modelos, né, que podem ser utilizados para textos em concursos, textos dissertativos em concursos, e também modelo de redação típico, clássico do Enem. Certo? Como nós sabemos, a introdução ela é o primeiro parágrafo. Logo, ela é importantíssima. Por quê? Porque é a primeira coisa que o avaliador do seu texto vai ler. Ele não vai ler sua conclusão. Ele não vai ler seu desenvolvimento antes de ler sua introdução. Ele começa lendo na ordem lógica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é preciso ter cuidado e preparar bem a introdução, certo? Em termos práticos, a introdução ela deve conter, pelo menos, o tema, né? O tema problematizado e a tese, de forma objetiva. Nós vimos agora o que é uma tese e como construí-la. Por quê? Porque a ideia é preparar
o caminho para que o desenvolvimento seja convincente. Temos um erro aqui de digitação, mas tranquilo, né? Aqui não é boca escrita, agora que eu vi, é boa, uma boa dica, perdão. Boa dica, certo? Cancela esse C aqui, que ele não tem nada a ver com isso. Então, observe. É interessante pensar na conclusão, olha a dica, olha a dica, na elaboração da sua introdução. Professor, como assim? Se eu vou elaborar a introdução, que é a primeira parte do meu texto, como é que eu vou pensar na conclusão? Segundo os especialistas, é importante que você saiba como vai terminar o seu texto para poder começá-lo. Então, se você já tem ideia da tese, já deve ter uma ideia do que vai sugerir lá na conclusão para resolver o problema. Porque não é assim? Na introdução, você apresenta o problema, no desenvolvimento, você argumenta para discutir, para fundamentar a sua tese, para defendê-la, e na conclusão, você sugere uma solução para resolver o problema. Então, ao começar a introdução, você já deve ter no seu roteiro ali na sua cabeça a ideia de como vai terminar o seu texto. Essa é a grande sacada. Essa é a grande dica. Certo? Anotem aí. O que eu estou falando não está no slide. É a hora que entra as anotações. Que entram as anotações. Então vamos lá. Modelo 1 é um tipo de introdução. Nesse tipo aqui, é o seguinte: você tem a introdução com tese e tópicos frasais. Esse é um dos modelos. É um modelo possível. Muito usado nos concursos públicos. Tá certo? Essa é a introdução mais comumente vista. Então, o que acontece? Inicia-se com uma declaração inicial a respeito do tema, né, que é a tese. Depois apresenta os tópicos frasais, que nada mais são do que os argumentos. Tópicos frasais são os argumentos que serão utilizados para fundamentar a tese. Tá certo? Nesse modelo, o candidato deve fazer a introdução com 2 períodos. Falamos há pouco sobre períodos. No primeiro período, ele apresenta a tese, apresenta o ponto de vista. E no segundo, ele traz uma explicitação ali dos tópicos frasais. Não traz a explicação, ele traz os tópicos frasais somente. Ele diz, ele demonstra, ele escreve quais são os argumentos, tópicos frasais. Ele não explica. A ampliação dos tópicos frasais acontece no desenvolvimento. A introdução é o local somente de apresentar. É a apresentação da tese e dos argumentos, da tese e dos tópicos frasais, tá certo? Vou repetir, tópicos frasais e argumentos são as mesmas coisas. Tranquilo? Então, observe. Uma síntese aqui. Nesse modelo 1, apresentação da tese, mas explicitação dos tópicos frasais. É um modelo. Professor, esse modelo é o modelo mais usado no Enem? Não. Você pode usar no Enem? Pode, tranquilamente, mas ele não é o mais comum. Isso aqui é para textos dissertativos em concurso de um modo geral. Nada que impeça de você utilizá-lo no Enem, certo? Mas nós vamos ver um modelo de introdução específico para o Enem, no decorrer, certo? Tranquilo? Então, observe. Além de trazer essas informações, eu trouxe aqui um modelo de introdução pronto, que segue essa estrutura. Tese, mas tópicos frasais. Olha só. Vamos ao exemplo. Sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Esse fato ocorre porque no campo existe a agitação das grandes metrópoles.
há maiores possibilidades de se obter alimentos adequados e há pessoas que dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Só uma observação aqui, no campo não existe, tá certo? Não existe a agitação das grandes cidades. Observe, o que eu tenho aqui? Traduzindo. No primeiro período, nós já temos a tese. Esse sabe-se é o modalizador. Sabe-se que a qualidade de vida das regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Eu tenho sabe-se e eu também tenho superior como modalizadores. Eu tenho as características de uma tese curta, objetiva, dentro de um único período, com modalizador e frase verbal. Tese ok. No primeiro período já usei minha tese. Essa é minha tese. A qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. É isso que eu vou desenvolver no meu texto. Esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha tese. É isso que eu vou defender. No segundo período, eu tenho tópicos frasais. Esse fato ocorre porque no campo inexiste, que é o mesmo que não existe. Inexiste a agitação das grandes metrópoles. Tópico frasal 1. É um dos argumentos. Qual é o argumento que eu vou defender para dizer que a qualidade de vida na zona rural é melhor do que na zona urbana? Um argumento é, no campo não existe aquela agitação das grandes cidades. Argumento 1. O outro argumento. Há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados. Esse é o segundo argumento que eu vou defender, que eu vou usar para justificar a minha tese de dizer que nas regiões rurais a qualidade de vida é melhor. E o terceiro argumento é as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Então, observe que aqui eu tenho 3 tópicos frasais. Eu tenho 3 argumentos. E, com base nas aulas passadas, nós podemos dizer que esse texto vai ter 5 parágrafos. Porque se nós temos 3 argumentos mencionados na introdução, significa dizer que cada um desses argumentos vai ocupar um parágrafo no desenvolvimento, uma vez que os argumentos eles não podem ser desenvolvidos num único parágrafo, cada um no seu quadrado. Tranquilo? Então, olha só que introdução bacana. Tem a tese, já de cara, e tem os tópicos frasais. Olha só como fica simples entender a estrutura da redação, pegando pela introdução. Eu tenho ali a minha tese e eu tenho argumentos que vão frutificar essa tese. Olha só, eu vou repetir. A qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Esse é o ponto de vista. É isso que será defendido. Agora, detalhe. Como vou defender esse ponto de vista? O que eu vou usar para argumentar, né? Usar como argumento para justificar que a qualidade de vida na zona rural é melhor? Aí estão os argumentos. No campo não tem agitação nas grandes cidades, há maiores possibilidades de obter alimentos adequados, e as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Esses 3 argumentos vão fundamentar a minha tese. Eu vou desenvolvê-los, né? No desenvolvimento, claro, vou explicar cada um, vou ampliar cada um, usando exemplos, usando citações, usando dados estatísticos, ou seja, usando o meu repertório de informações, meu repertório sociocultural, a minha bagagem, meu conhecimento de mundo.
tudo que eu adquiri ao longo da vida estudantil e fora dela, né? Porque não se deve limitar-se somente às aulas da escola. Eu sempre venho dizendo isso nos cursos e presencialmente. As aulas são um norte muito pequeno. Aqueles que vão se destacar são os que vão estudar depois da aula. São os que vão além do que nós vemos ali na sala de aula. Essa é a galera que vai se destacar. Essa é a galera que vai ser diferente, estar acima da média. Tá certo? Então, primeiro modelo de introdução é esse. Apresentação da tese e tópicos frasais. Vamos dar sequência. Segundo modelo. Agora eu tenho uma outra estrutura. Introdução com afirmação de cunho geral ou definição. Olha só. Nesse caso, nesse modelo de introdução, escolhe-se uma palavra-chave. Olha só. Esse aqui é outro estilo, viu? E você pode usar tranquilamente. É outra pegada. Escolhe-se uma palavra-chave a respeito do tema e formula-se um período com a definição dessa palavra ou com a generalização a respeito dela. Tranquilo. Em seguida, apresenta-se a tese. Olha só, a tese vem depois dessa afirmação, dessa definição, dessa generalização da palavra-chave que foi escolhida. Certo? Aí, novamente, a introdução deverá ser feita por 2 períodos, tal qual o exemplo do modelo 1, com as devidas particularidades. O primeiro período, neste modelo de introdução, apresenta a definição de uma palavra-chave, né? Ou afirmação, de cunho geral, aí fica a critério do candidato, do escritor. E o segundo período vai se dedicar à tese. Olha a diferença. No outro modelo, a gente tem tese e tópicos frasais, tese e argumentos. Aqui nós temos, primeiro, uma definição de uma palavra-chave escolhida acerca do tema, e em seguida, a tese. É outra pegada. É outro modelo. Tá certo? Olha só, resuminho do modelo 2. Apresentação de definição de cunho geral, mais a apresentação da tese. E olha o exemplo. Menor. Um ser que é, de alguma forma, aquele que não atingiu a maioridade. O uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas. Em segundo plano. Olha só, acabou a introdução. Como assim, pessoal? Acabou a introdução. Esse modelo de introdução já é. Só isso. No primeiro período, o que eu tenho? Eu tenho a definição da palavra-chave escolhida, que é a palavra menor. O autor escolheu essa palavra e trouxe uma definição sobre ela. Menor. Um ser que é, de alguma forma, aquele que não atingiu a maioridade. Primeiro período, definição da palavra-chave. Segundo período, aí vai com a tese. O uso da palavra menor para se referir às crianças no Brasil já demonstra como são tratadas. Em segundo plano, aqui está o modalizador dessa tese. Então, observe como essa introdução é prática. Bem mais prática do que a anterior. Só que ela é mais aconselhável para textos dissertativos polêmicos. Tá certo? É uma particularidade da tipologia dissertativa. O texto dissertativo polêmico. Certo? Mas você pode utilizar, né, nos concursos em demais textos dissertativos. Não tem problema. Tá certo? É bem mais prática. Bem mais simples de fazer. E agora, nós vamos a um terceiro modelo, que é o modelo de introdução com raciocínio concessivo. Olha só. Nesse caso, inicia-se a introdução com uma afirmação de cunho geral,
tal qual o exemplo 2, né, o modelo 2, também afirmação de cunho geral, só que a seguir apresenta a tese. Só que a tese aqui, diferente do outro modelo, é uma oposição à primeira afirmação. Por isso, o raciocínio concessivo é uma oposição. Tá certo? Nesta introdução, neste modelo, é possível usar um único período. Pá. Olha o modelinho aí. Apresentação de definição de cunho geral, mais a tese por oposição. Ou seja, por concessão. Olha só. Embora o Brasil tenha evoluído em educação, ainda há muito o que ser feito. Embora ainda há muito. Eu tenho um único período, embora terminando em feito com ponto final. E eu tenho aqui uma concessão. Embora tenha evoluído, há muito a ser feito. Eu tenho uma ideia de contraste aí, de concessão. Professor, esse tipo de introdução é só isso? Só isso. Acabou. Então, o que nós trouxemos aqui até agora? 3 modelos para você introduzir o seu texto dissertativo. Agora, gente, tá aí, tranquilo, simples, didaticamente bem explicado. Agora é preciso que se treine isso depois. Uma coisa é entender como fazer, outra coisa é fazê-lo. É preciso que você tenha essa consciência. Ah, eu entendi. Perfeito, a ideia da aula é essa. É fazer o cara entender. Mas só aprende quando for praticar, exercitar. Eliseu, eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. Esse modelo 3 não seria um tipo muito pequeno, não, para alguns tipos de texto, dependendo do canto onde você vai fazer? Pronto, boa pergunta. Você só vê quem foi que fez? Foi Maria Clara. Pronto, boa pergunta. Não. Por quê? Porque é suficiente. É um tipo de introdução que você pode utilizar. Tá certo? Se for uma redação do Enem, é melhor não fazer. Né? É melhor não fazer, porque requer uma introdução mais elaborada, né? Com argumentos, tese ali já. Mas se for um texto dissertativo, uma questão discursiva no concurso, por exemplo, você pode usar sim. É uma das possibilidades. Tá certo? Se você fizer, não vai estar errado. Lá no Enem vai, né? Eu vou repetir, não faça. Né? Mas é uma das possibilidades. Tá certo? Você pode fazer qualquer um desses 3 modelos num texto dissertativo que o, o, o avaliador ele não vai poder lhe penalizar. Porque a redação é muito pequena. Se for lá no Enem, não é melhor não fazer. Mas se for uma questão discursiva no concurso, pode fazer tranquilamente, porque é uma das possibilidades. Então, acho que a gente tem que pensar o seguinte: cabe fazer aqui? É possível fazer. Não é errado. É uma possibilidade. Mas cabe fazer aqui? Não, não cabe. Então, vou preferir uma redação com introdução mais elaborada. Certo? Mas ela é totalmente aceitável na estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Claro. Agora, aqui é mais detalhado. Aqui o ai, ai, ai é maior, que é a introdução na redação do Enem. Detalhe, quem vai fazer o concurso, que concurso? Quem vai fazer a prova do IF, que é o texto, artigo de opinião, e vamos ver uma aula sobre isso. Específica sobre artigo de opinião. Não se preocupem, que vamos ver uma aula sobre artigo de opinião, tranquilamente. Já falei em outras aulas, essa é a nossa 6ª aula, eu já falei desde a primeira, que a tipologia do artigo de opinião, que é um gênero textual, é a tipologia do texto dissertativo. Então, segue essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Então, nós vamos ver uma aula só sobre esse tipo de. Esse gênero textual chamado artigo de opinião. Mas as introduções até aqui apresentadas, elas servem para fazer também
o texto chamado artigo de opinião, o gênero textual. Perdão. Observe a diferença da redação do Enem. No Enem, o parágrafo de introdução tem algumas especificidades, olha só, que o diferenciam dos modelos de introduções para concurso, que foi que nós vimos até agora. O modelo de introdução do Enem, ele é diferente. Os parágrafos bem-sucedidos, ou seja, que obtiveram nota 1000 ali, eles costumam começar com um período de cunho geral a respeito do tema. Estamos falando agora especificamente de Enem, da redação do Enem. Então, eles costumam começar com a expressão de cunho geral, né? Uma problematização sobre o tema, e esse período deve conter todas as palavras-chave existentes no tema apresentado. É uma paráfrase do tema, tá certo? Isto é, o tema deve ser parafraseado na introdução, mas as palavras-chave não devem sofrer alteração. Foca nisso aqui. Pegou a prova, quem vai fazer Enem, pegou a prova, olha o tema, foca nas palavras principais e já grifa as palavras-chave no tema. Por quê? Você vai parafrasear essas palavras-chave na sua introdução. Aliás, você vai parafrasear o tema, mas as palavras-chave, elas devem se manter ali, sem sofrer alteração. Você parafraseia o tema como um todo. Mas as palavras-chave, elas ficam ali sem alteração. Não bula com elas, não, como a gente chama aqui no Nordeste. No período seguinte, o candidato deve apresentar a tese, que pode vir já com os argumentos, já com os tópicos frasais. A tese já pode vir ali com os tópicos frasais. Tá certo? Observe. Para concluir esse parágrafo, uma sugestão é que se faça por meio da introdução da ideia de intervenção, que eu falei agora há pouco. Já ter uma noção de como você vai terminar o seu texto, talvez seja a melhor maneira de começá-lo. Que talvez essa ideia já deva aparecer na introdução. Essa ideia do que você vai sugerir lá no final. Olha só, um exemplo de introdução do Enem. Eu não lembro de que ano foi esse tema, a violência, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu não lembro se foi 2015. Eu não lembro se foi. Enfim, caiu esse tema em um ano aí, a redação do Enem. E a introdução foi essa. A violência contra a mulher no Brasil persiste até os dias atuais e vem sendo objeto de discussão nos principais setores da sociedade. Primeiro período. Eu tenho aí uma afirmação de cunho geral. Eu tenho que começar a redação assim. Eu não posso começar do nada. Tenho que deixar o ambiente propício para começar a falar do tema. Tal situação, segundo período, tal situação é inaceitável e ocorre porque a cultura patriarcal ainda é um traço social marcante e também pela falta de punição para esse tipo de crime. Já temos aí 2 períodos. Outro período. Para tanto, são necessárias medidas de combate a essa situação de brutalidade. Observe que eu separei e eu destaquei algumas palavras. Violência contra mulher, Brasil, persiste, no primeiro parágrafo. Perdão, no primeiro período. No segundo período, foram destacadas inaceitável, cultura patriarcal. E no terceiro, perdão, e falta de punição. E no terceiro, necessárias medidas de combate. Vamos lá. Vamos analisar isso. O que eu tenho aqui? O primeiro período é uma generalização a respeito do tema.
e apresenta 3 palavras-chave: persistência, violência contra a mulher e Brasil. No primeiro período eu tenho isso aí, essa generalização e essas palavras importantes: violência contra a mulher, persistência e Brasil. No período seguinte, o que nós temos? A tese. Qual é a tese? A violência contra a mulher é inaceitável. E os tópicos frasais, que são as causas da violência. Quais são essas causas? Porque existe a violência contra a mulher. Cultura patriarcal, segundo o autor do texto, é uma das causas, e a outra é a falta de punição. A cultura patriarcal e a falta de punição contribuem para a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí eu tenho 2 períodos. Tranquilo. E no terceiro período, a introdução termina com a seguinte ideia: é preciso que algo seja feito. São necessárias medidas de combate. Isso aqui já dá uma ideia do que vai ser a proposta de intervenção lá na conclusão. Olhe que redação, que introdução legal, tranquila, seguindo o modelo. Primeiro período, generalização do tema, onde eu tenho 3 palavras-chave importantíssimas, que são as mais importantes. No segundo período, eu tenho a tese. E, nesse caso, os argumentos já vão dentro da tese. Tal situação é inaceitável. Olhe só o meu modalizador. Inaceitável. Modalizador. Olha só. Legal? E ocorre porque a cultura patriarcal ainda é um traço social marcante e também pela falta de punição. Observe que esse modelo é legal, porque dentro da tese já vem os tópicos frasais, já vem os argumentos que serão desenvolvidos, que serão usados para fundamentar a tese. Olha só que legal. A violência contra a mulher é inaceitável. Como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou argumentar para isso? Vou falar da cultura patriarcal, que ainda é um traço marcante, vou expandir isso aí, usando exemplos, usando dados estatísticos, conceitos de filosofia, sociologia, história, enfim, meu repertório. E depois, por fechar o caixão, como a gente diz, falando da falta de punição. Então, são 2 causas. Eu tenho aqui uma introdução, onde eu citei 2 argumentos que serão desenvolvidos no tocante às causas do problema. Quais são as causas do problema? Tá certo? Esse é o modelo de introdução show de bola para a redação do Enem. Perguntas? Dúvidas? E aí? Antes de eu prosseguir, tudo tranquilo? Ficou algo mal explicado? Ficou algo que gerou dúvida de repente aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenham vergonha, é só abrir o microfone e cuidar. Nada? Sigamos, pois. Introdução da redação do Enem, tranquilo. Agora, nós vamos partir para o desenvolvimento. Como redigir um parágrafo de desenvolvimento? Eu disse a vocês que no curso nós iríamos fazer o passo a passo. Introdução, como é que faz, os modelos, o que é que tem que ter,
como construir, depois vamos para o desenvolvimento, depois para a conclusão, e assim por diante. Então, já entendemos o que é uma tese, já vimos 3 modelos de introdução, mais um modelo específico para o Enem, 4 modelos de introdução. Você tem 4 formas de introduzir um texto dissertativo. E agora vamos para o corpo do texto. A parte da argumentação. É aqui que você defende a sua tese. A gente fala muito de defender a tese, defender o ponto de vista, defender. É aqui. Na introdução, não se defende a tese, apresenta a tese. A violência contra a mulher é inaceitável. A tese foi apresentada, não foi defendida. No desenvolvimento, o autor vai defender, vai através de argumentos sólidos, convincentes, fundamentados. A tese. Defender a tese. Certo? Então, olha só. De modo geral, o parágrafo de dissertação deve ser uma unidade completa de informação, sendo, portanto, constituído de uma ideia núcleo, que é o tópico frasal, que, em geral, vem logo no comecinho do parágrafo, desenvolvimento dessa ideia, que é, então, devidamente especificada, fundamentada, justificada logo a seguir, e conclusão, a qual caracteriza-se ou se caracteriza por ser facultativa, representada, em geral, pela retomada, pela paráfrase do tópico frasal. Eu falei nas aulas passadas que um parágrafo bem construído, ele segue a estrutura de uma dissertação. Ele é uma mini dissertação, onde ele tem uma introdução, que é a ideia central, que é o tópico frasal, né? A ideia nuclear, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão dessa ideia. Então, isso aqui, eu estou falando do texto todo, eu estou especificamente tratando agora do parágrafo. A estrutura do parágrafo do desenvolvimento segue a estrutura de uma redação dissertativa. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem a conclusão. E quando estiver produzindo o texto, o seu parágrafo, você vai prestar atenção nisso. Se existe no seu parágrafo essa unidade textual, uma ideia núcleo, iniciando o parágrafo, depois, no segundo período, ideias que desenvolvam essa ideia núcleo, ampliem, expliquem, fundamentem, e, no final, retomada do tópico frasal, lá em cima, para fechar o raciocínio, para fechar o parágrafo. Tá certo? Nós falamos então em paráfrase. O que é de fato uma paráfrase? Olha só, a paráfrase, ela consiste na reescrita de um texto, mas mantendo a sua essência em termos temáticos, sendo uma espécie de tradução dentro da própria língua. Ou seja, parafrasear é dizer com outras palavras o que já foi dito. Você diz com outras palavras, mas mantém a ideia central. Não é repetir palavras, não é copiar. Parafrasear é dizer com outras palavras aquilo que alguém já disse. Tá certo? Isso é parafrasear. E é importante que se use isso no seu texto para você não ficar repetindo palavras, repetindo ideias. Fique ligado. Como a conclusão ela é facultativa, conclusão do parágrafo, viu? Atenção nisso aqui. Sugerimos que não se faça. É preferível que você retome ou que você termine o parágrafo com a fundamentação do tópico frasal. Ou seja, chegou no finalzinho aqui, você retoma a ideia do tópico frasal, que você citou aqui em cima, a ideia nuclear, retoma, só que parafraseando, tá certo? Usando outras palavras. Ok? Essa é a estrutura básica, clássica,
de um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo. Olha só, professor, tópico frasal, tal. Vamos esclarecer o que é tópico frasal? Vamos lá. Tópico frasal é a ideia, o argumento. É a ideia, o argumento central do parágrafo. É a ideia mais importante do parágrafo, apresentada de forma genérica. É a ideia-chave. É a síntese do pensamento. É a essência do parágrafo. Tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. Tudo o que se afirma no parágrafo girará, portanto, em torno da fundamentação do tópico frasal. O tópico frasal é a ideia núcleo, é a ideia mais importante. A sequência do parágrafo vai ser fundamentar o tópico frasal, expandindo, explicando, desenvolvendo e aí, finalmente, retomando o tópico frasal, certo? Um bom tópico frasal é objetivo e, tal qual a tese, o tópico frasal também apresenta um modalizador. É objetivo e apresenta um modalizador. No texto padrão, o tópico frasal ele inicia o parágrafo. E na sequência vem a fundamentação, o desenvolvimento desse tópico frasal. Tá certo? Esse é o modelo dedutivo de raciocínio, em que o autor parte da generalização para o seu detalhamento. Ele parte do geral para o específico. Olha só. Resumindo, parágrafo padrão tem o quê? Tópico frasal, que é a ideia central, mais fundamentação, que são as ideias secundárias. Ou seja, são as ideias que fundamentam o tópico frasal. O tópico frasal é genérico e as ideias que vão fundamentar esse tópico, elas são mais específicas. Tá certo? Exemplo de um tópico frasal em um parágrafo de desenvolvimento. Olha só. O que nós temos aqui? Não só um parágrafo de desenvolvimento, mas detalhadamente o tópico frasal. Muitas vezes, o mau uso dos suportes tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. Esse é o tópico frasal. Agora, nós vamos ampliar isso. Vamos trazer ideias mais específicas para fundamentar esse tópico, que são a sequência do parágrafo, os períodos seguintes. Os educadores precisam compreender as especificidades desses equipamentos e suas melhores formas de utilização em projetos educacionais. O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria um sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras atividades educacionais. Difícil de ser superado. Observe que eu tenho aqui o tópico frasal, a ideia central do parágrafo, e eu tenho mais 2 períodos para fundamentar essa ideia. Eu tenho a estrutura de uma mini dissertação. Eu tenho um tópico frasal, que inicia com a ideia central de forma genérica, o meu parágrafo. Depois eu tenho ideias secundárias para fundamentar esse parágrafo. Primeiro período, tópico frasal. Segundo e terceiro período, ideias para fundamentar esse tópico frasal. Qual é o tópico frasal? Qual é a ideia central? O mau uso das ferramentas de tecnologia feito pelo professor coloca em prática tanto a credibilidade das tecnologias quanto até do próprio professor. Esse é o tópico frasal. Aí eu vou fundamentar isso, dizendo que os educadores, observe que o nome professor já não foi repetido. Agora eu tenho educadores, sinônimos. Né? Os educadores precisam compreender as especificidades dos equipamentos de tecnologia para trabalhar de melhor forma e tal. E depois eu digo, mas assim, o uso inadequado desses equipamentos todos
compromete o ensino, cria uma aversão em relação à utilização deles e por aí vai. Fundamenta, fez o raciocínio. Um parágrafo bem construído. Tópico frasal, ideias secundárias, fundamentação do tópico frasal. Fecha a conta e passa a régua. Olha que legal. Observe, o parágrafo ele também pode apresentar seu argumento principal no fim da argumentação. Aqui está no início, mas também pode ser no fim. Num parágrafo padrão, ele vem no início, mas também pode ser no fim, não tem problema. Tá certo? Nesse caso, o autor ele parte das definições, com exemplos, comparações, dados estatísticos, né? E depois ele apresenta o tópico frasal. Ou seja, num parágrafo com esse exemplo aqui, esse tópico frasal viria no final, que também é permitido. Nada contra. Você não vai perder pontos por isso. Fazer essa inversão. Né? Mas o padrão é começar com o tópico frasal, tá certo? Apesar dessa possibilidade, aqui vem. Eu sugiro que você faça o parágrafo padrão, com o tópico frasal logo no início e depois os períodos para desenvolver. O LC sugere isso aqui, certo? Atenção, muita atenção. Cada parágrafo tem somente um tópico frasal. E cada tópico frasal corresponde a apenas um parágrafo. Certo? Nada de dois tópicos, um tópico frasal num parágrafo. Só. Isso quer dizer que uma ideia central ela não deve ser desenvolvida em mais de um parágrafo. Nenhum parágrafo deve ter mais de uma ideia central. Tranquilo? Um tópico frasal para cada parágrafo. Apenas um tópico frasal por parágrafo. Fechou? Dúvidas? Olha só. Nas aulas vindouras, vamos falar sobre técnicas de fundamentação de um tópico frasal. Como é que eu faço a fundamentação de um tópico frasal? Como é que eu faço isso? Que argumentos eu vou usar para fundamentar o meu tópico frasal? Como é que eu vou desenvolver isso? Mas isso é assunto para nossa próxima aula, para não confundir a mente de vocês.